na graça e paz do Senhor. Amém. Amém. Abra aí os livros da nossa Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. A cura de um jovem possesso. Eu achei interessante nessa passagem e está prestes, a iniciar uma vez uma relação jovem, e como que um jovem pode se tornar santo, como que nós podemos tornar santos, como que a liderança da igreja pode se tornar santo. E essa história da Bíblia, ela nos traz uma ilustração e uma lição muito grande de como que nós, como líderes e membros da igreja e adoradores de Deus, temos que nos comportar diante dele para nos tornar santos. Todos já encontraram? Marcos, vamos orar? Oremos. Querido amado Pai, estamos aqui, Senhor, com a Tua Santa Escritura aberta. Que o Senhor venha nos ajudar a entendermos o Teu recado nesta manhã. Amém. Unge a nossa mente, nos batiza com o Teu Santo Espírito, em nome santo de Jesus. Amém. Marcos capítulo 9, verso 14 em diante. Achei. E ele, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão. E os escribas interrogando a eles. Interrogando a eles. Verso 15. Imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida e correndo para ele o saudaram. Vamos parar nesses dois versos, depois prosseguimos. Qual tem sido cadê? Deixa eu me localizar aqui. Qual tem sido o motivo que nós estamos vindo à igreja? Qual o motivo que nós nos entregamos a nossa vida a Cristo? Será que é por causa de um trabalho, de uma cura, algum problema pessoal, algum problema familiar? Quais são os motivos que estamos vindo à igreja? Há inúmeros motivos que estamos vindo à igreja. Alguns vêm por causa de vestibular, por causa de um namorado, doido para arrumar um namorado, uma namorada, doido para arrumar um casamento. Às vezes a procura de um filho, e aí vai, os motivos são inúmeros. Às vezes quer promoção de trabalho, os motivos são inúmeros. Mas estamos vindo à procura de Deus pelo motivo certo. Não que seja errado vir à igreja por esses motivos. Se estamos precisando, temos que sim colocar nas mãos de Deus, mas não esse motivo ser o primeiro. O nosso primeiro motivo de vir à casa de Deus é entregar a nossa vida nas mãos dele. Amém. É nos colocar nas mãos dele e falar para ele: Senhor, estou em tuas mãos, que seja feita segundo a tua vontade. Amém. Quando colocamos nossos motivos, esses motivos pessoais em primeiro lugar, quando não conseguimos, vira uma decepção e saímos da igreja e culpamos a Deus. E se você perceber, no finalzinho do verso, eles nos saudaram a Deus, nos saudaram a Cristo, ou seja, reconheceram que Ele era o Mestre. Só pelo fato de estarmos na igreja, saudando, orando, estando na igreja em reverência, não quer dizer que colocamos Ele como primeiro lugar em nossas vidas. Vamos nos versos seguintes. 16 a 18, correto? E ele perguntou aos escribas: tu interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito imundo, e este, onde quer que o apanha,
derrubam e ele espuma em range os dentes e vai definhando. E eu disse aos meus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Vamos dar uma paradinha aí. Eu não sei quantos já leram essa história, eu já li inúmeras vezes. E eu sempre fiquei com uma interrogação na minha cabeça: por que os discípulos não conseguiram? Vocês já se perguntaram por que eles não conseguiram? Vocês já se perguntaram porque, eu não sei se vocês já ouviram alguém, aliás, já ouviram alguém comentar, já confidenciaram a vocês, ou alguém comentando ali próximo de você, de que, eu tenho tanto tempo de igreja e ainda não fui batizado pelo Espírito Santo. Eu tenho tanto tempo de igreja, eu não tenho certos tipos de conhecimento bíblico, e eu não domínio da Bíblia, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu não consigo fazer isso aqui. Não sei se já ouviram alguém falar isso para você, ou alguém confidenciando. Tem um texto aqui de Ellen White, infelizmente não poderia ver ali na tela, que eu achei muito pertinente, e ele deixa claro. Ele diz: as palavras de Cristo com respeito à sua morte haviam produzido tristeza e dúvida. Vou dar uma paradinha aí. Um pouquinho antes, Cristo começou a falar com os discípulos o que iria acontecer mais na frente. Ele iria sofrer, seria espancado, seria preso, seria morto. E eles começaram a ficar tristes. Por que eles começaram a ficar tristes? Porque eles perceberam que, o que nós estávamos apostando, que Cristo seria o nosso rei, iria nos libertar da opressão romana, iria ser o nosso libertador, iria ser o nosso rei, o nosso Davi. Agora foi tudo por terra. Não iremos ter mais um rei. Muitas vezes estamos vindo à igreja por motivos errados. O principal objetivo de estarmos aqui na igreja é buscar aos pés de Cristo santificação. Nós temos que nos tornar santos diante dele. Se eu serei próspero no meu trabalho, se eu serei próspero na minha vida financeira, se eu irei conseguir conquistar o auge de conquistar uma namorada, porventura me casar, se eu vou conseguir uma família, se eu vou ter filhos, se eu vou ter isso, aquilo, na vida terrena, não pertence a mim, não compete a mim, e sim os planos de Deus. Nós estamos se invertendo pelo fato de estarmos envolvidos no mundo, por estarmos envolvidos em pregações erradas de prosperidade. Nós chegamos num tempo de uma tecnologia maravilhosa, onde, se porventura nós não tivermos condições de vir à igreja, nós podemos estar conectados em nossas igrejas, mediante o YouTube, o Instagram, e aí vai inúmeras ferramentas. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Nós temos condições de, ao chegarmos no sábado da tarde, ou durante a semana, ou durante as noites, ou um dia que nós estivermos de folga, estarmos conectados com mensagens inspiradoras. Amém? Amém. Mas só que nem tudo são flores. Nós temos que ter cuidado quais são os canais de YouTube que nós estamos visitando. Quais pessoas que nós estamos seguindo no Instagram. Eu não estou seguindo ninguém, nem espero. Eu demorei muito a adquirir o smartphone, demorei demais. Eu só comprei o smartphone realmente quando no meu trabalho eu comecei a perceber que estava perdendo clientes. Então eu fui forçado, comprei o smartphone e comecei a usar. Comecei a assistir vídeos curtos de um determinado pastor, e
eu começava a postar, enviava para as pessoas, eu sempre comentava, ele é adventista, mas não sabe. Mensagens poderosas. Certa vez, ele iniciou o vídeo, eu acho que não foi mais de 10 segundos, foi menos de 10 segundos. Estava na igreja, o vídeo iniciou com uma igreja vazia, umas cadeiras vazias ali, e de repente entrou uma mulher caminhando na igreja, de repente sumiu, ficou só as roupas da mulher. Menos de 10 segundos. Após aquela introdução do vídeo, começou a mensagem. Eu tenho certeza que a mensagem foi poderosa. Eu tenho certeza. Mas se você perguntar qual foi a mensagem, não sei. O que ficou na minha mente foi o quê? A mulher o quê? A mulher que sumiu. Significa o quê? Arrebatamento secreto. Aquilo ficou na minha mente. Não saiu da minha mente de forma alguma. E Deus começou a me incomodar. Ô filhinho de cabeça dura. Tu tem tantas pessoas inspiradas por mim, e tu vai beber da água pura, onde não é pura. Amados irmãos, nós queremos nos tornar santos, muitas vezes de forma errada, com a água suja, com a água imunda, e batemos no peito e estamos nos santificando, e queremos que os outros se santifiquem da mesma forma que nós. Cuidado com a água que você está bebendo, cuidado com os vídeos que vocês estão assistindo, cuidado com as músicas que vocês estão ouvindo, cuidado com os livros que vocês estão lendo. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja há muitas pessoas ungidas por Deus. Amém. E a partir desse dia, eu não vi mais necessidade nenhuma de procurar águas puras a não ser no nosso meio. Amém. Tenham cuidado, porque se eu não creio no arrebatamento secreto, como que eu vou ouvir mensagens de pastores que creem no arrebatamento secreto? Se eu não creio no dom de línguas da forma que prego por aí, como é que eu vou ouvir mensagens de pessoas que creem no dom de língua de uma forma errada e eu vou estar lá? Faz sentido, irmãos? Tanta riqueza na igreja. Não faz sentido. Existe é bíblico o arrebatamento? Sim, mas não secreto. Existe o dom de língua? Sim, mas não da forma que estão pregando. Nós temos que focar-se antes não havia espaço de nós procurarmos mensagens impuras. Hoje, mais do que nunca, urgentemente, temos que focar na mensagem pura e santa, que é a mensagem de Deus e o ponto final. E continua a mensagem. E ali ele ficou triste, eles ficaram tristes porque o que eles tinham em mente foi por terra. Porque o que eles almejavam era ter o nosso reino, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo, eu sei aquilo, e nós iremos dominar agora, realmente, literalmente, nós iremos nos libertar do jugo romano. E continua o verso. E a escolha dos 3 discípulos para acompanharem Jesus ao monte despertaram ciúme dos novos. Olha só que coisa. Rapaz, como é que pode? Toda vez o que é bom, sempre escolhe quem? Pedro. Simão. E quem? E Tiago. Toda vez que o que é de bom, Pedro, Tiago, não, Pedro, Tiago, não, Pedro, Tiago, não, Pedro, Tiago, João. Agora, o que não é bom, para ficar orando de joelho, para fazer isso, aquilo, outro, fica sobra para nós. Começaram a ter ciúmes. Cuidado com os ciúmes.
um irmão, ele há muitos anos, ele sempre foi ancião da igreja, sempre foi, muitos anos. E em uma das eleições, ele não foi mais escolhido para ser ancião, foi escolhido para outros cargos. Não. Eu, ancião, nas entrelinhas, me rebaixar para ser um diretor de sonoplastia, diretor jovem, não. Se não for ancião, não é nada. Quantas vezes nós temos ciúmes por causa disso, daquilo outro? Quantas vezes nós não somos arrogantes, pensando que a obra é nossa? A obra não é nossa, irmãos. Glória a Deus. Não é nossa. A obra é divina e ponto final. Se hoje eu sou ancião e no próximo ano Cristo, George ancião, não. O trabalho dele será como um diácono na igreja. Não é nem um diácono-chefe, é diácono na igreja. E eu tenho que ser diácono no ponto final. Olha, o trabalho de George no próximo ano não é nem um cargo. Ele será um sonoplasta na igreja. Ele será um recepcionista na igreja. Ele será isso aqui no outro ponto final. E nós temos que agradecer a oportunidade que Deus está nos dando de trabalhar de alguma forma na igreja, porque nós não somos dignos nem de estar aqui sentados na igreja. E começou a ter ciúminhos um do outro. Olha só, olha, continuando o texto. Em vez de robustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. Foi nesse estado de sombras que empreenderam o conflito com Satanás. Aí às vezes, sim, já esquecendo, pensando que estava aqui na tela, o texto é o desejado das nações, página 431. Muitas vezes nós queremos vencer o inimigo com nossas próprias forças. Queremos vencer o inimigo da forma que nós estamos. Queremos vencer o inimigo com o nosso entendimento. E muitas vezes achamos que a luta não é espiritual. A briga não é espiritual entre Satanás e Cristo. Achamos que a briga, a luta é entre nós, entre as pessoas, e não é, irmãos. Se nós tivéssemos entendimento disso, toda vez que nós fôssemos dar um estudo bíblico, nós iríamos orar antes, iríamos rever o estudo bíblico, iríamos pedir a oração pela igreja, pela tal estudo bíblico de tal pessoa, para que aquela pessoa, ao receber o estudo bíblico naquele momento, não sejam palavras nossas, mas palavras divinas. Não iríamos dar estudo bíblico de qualquer jeito. Hoje as pessoas terminam o estudo bíblico e não sabem de nada. E continuando o texto, no verso 19. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o a mim. E eles o trouxeram até ele. E vendo o Espírito, imediatamente convulsionou. Cadê? E ele caiu no chão e o resolvia espumando. E perguntaram ao seu pai: há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: desde criança.
E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água, e para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Vamos parar um pouquinho por aí. O que me chamou a atenção, me chamou muita atenção, foi no finalzinho do verso 19. Aliás, no início do verso 19, ele diz: ó geração sem fé. Irmãos, eu acho que mais do que nunca ficou provado a nós que milagre não converte ninguém. Nós vimos na lição durante essa especial dessa semana de que milagre não salva ninguém. Não converte ninguém. Quantos milagres os discípulos não viram Cristo realizando? Não sei se faz sentido ou não ressaltar, mas os milagres que nós temos aqui na Bíblia são poucos os que Cristo realizou. Porque se fossem relatar todos os milagres, não teria como serem relatados, escritos em papéis. E os discípulos não terem fé, estarmos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma oportunidade que nós estamos tendo de crescermos espiritualmente. É uma oportunidade que estamos tendo de nos santificar, de nos tornar santos aos pés de Cristo. Certa vez um rapaz, aliás, eu ia falar de algo, mas eu não vou nem relatar isso. Eu vou relatar o que ocorreu comigo. Uma vez eu estava assistindo uma mensagem de um irmão que para mim era uma das pessoas mais inteligentes aqui na igreja, aqui da região. E uma vez, ao término da mensagem dele, eu cheguei para ele e disse: meu irmão, qual o segredo de passar uma mensagem tão maravilhosa como essa? Aí ele olhou para mim e começou a rir. Eu vou lhe passar o segredo. Depois eu quero o segredo: oração e leitura da Bíblia. Muitas vezes queremos nos tornar santos de uma forma miraculosa, de um milagre, de uma forma de nos falar de Deus. Às vezes queremos cantar como o grupo aqui cantou, mas sem nos esforçar, sem ensaiar, sem dedicação. Às vezes queremos pregar como fulano beltrano, sem estudar, sem colocar os nossos pés, sem nos ajoelhar diante de Cristo, sem estudar. E esses dons, primeiro Deus nos concede, mas nós temos que lapidar junto com Deus. Quando Deus nos concede um dom e não usamos, não colocamos em prática, Ele retira. Às vezes queremos nos tornar santos assistindo filmes, séries que não são condizentes para o cristão. Eu me recordo que até passei aqui na igreja de Vila Lara, não me recordo agora o nome da série, sei que era sobre TV, foi sobre TV. E antes de montar essa série, essa palestra, eu passei não sei se gente se recorda, mas eu passei em algumas igrejas e deixei um questionário para os jovens. E o que me espantou nesse questionamento entre os jovens é que a maioria deles estavam envolvidos com séries que não eram condizentes para cristãos. Séries com magias. Aí nós queremos ter fé envolvidas com séries envolvidas com magia negra. Nós queremos ter fé, que nós queremos nos tornar santos, envolvidas com músicas que não são condizentes para o cristão. Nós queremos ter fé, mas estamos envolvidos com livros que não são condizentes com o cristão.
estava lendo os livros, me ajudem aí que eu não sou bom no inglês. Deixa eu procurar aqui agora. Bison Jackson, é alguma coisa assim. É isso? Pode ser? Ele tem conhecimento, ele é adapta aí, ele é bilíngue, ele entende aí. Ela já estava no 10º livro, era no 12º, enfim, já estava no penúltimo livro. Mas uma jovem que pregava na igreja, uma jovem que era envolvida na igreja, irmãos, nós queremos uma igreja santa, mas não estamos nos santificando. Nós queremos pessoas que venham pregar, que tenham mensagens poderosas. Nós queremos pessoas que venham cantar, que tenham músicas inspiradas, que cantem sem erros. Se tiver algum errinho, ela já começa a criticar e fazer isso, aquilo, outro. Mas uma pessoa impura, uma pessoa indigna diante de Deus. E no finalzinho do texto, o pai do jovem diz: se tu podes. Muitas vezes estamos vindo à casa de Deus sem fé, apostando na oração do irmão e da irmã, que ao nosso ver são irmãos de fé. Queremos que com a oração deles resolvam nossos problemas. Estamos vindo à igreja, porque o fulano resolveu os seus problemas dele, porque o plano, então eu vindo à igreja, eu vou conseguir, mas não tenho fé em Deus. Se Deus pode, Deus é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Alfa e o Ômega. Deus foi que construiu, fez o planeta, a Terra, Ele que nos fez. Esse mesmo Deus que nos fez, nós estaremos na Nova Jerusalém, quando terminarmos as nossas férias da Nova Jerusalém, quando vier a Nova Jerusalém próxima ali da Terra, a Terra vai ser purificada e nós iremos ver o que Adão e Eva não viram. Vocês sabem o que? Nós iremos ver a terra sendo recriada por Deus novamente. Amém. No verso 23, Jesus disse: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente, o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Aqui está o segredo, irmãos. Nós passamos, durante a nossa vida cristã, iremos passar por bons e maus momentos. Nós iremos estar com a nossa espiritualidade lá em cima, a nossa fé lá em cima, e irá haver momentos que vai estar embaixo. Isso não é pecado, isso não é uma desonra a Deus. Nós somos humanos, nós somos pecadores, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Mas aqui está o segredo do pai do menino: ajuda a minha incredulidade. E o verso 25, quando Jesus viu as pessoas quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: tu, espírito mudo e surdo, e te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou e, agitando com violência, saiu dele, e ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular:
porque nós não podemos expulsar. E ele disse: este tipo não sai de modo algum, senão o quê? De oração e jejum. Amados irmãos, nós temos que deixar de fingimento. Nós temos que deixar de ser evangélicos para agradar a sociedade. Nós temos urgência de nos tornar verdadeiros cristãos. Amém. Ocorreu uma semana de oração em uma faculdade evangélica e no decorrer da semana de oração o pastor dedicou um momento para conversar com jovens. E dentre esses jovens tinha uma moça que falou para o pastor que ela não tinha mais perdão diante de Deus. E ele: menina, não importa o que você fez, mas se você se arrepender sinceramente, Deus irá perdoar. E ela disse: você não sabe o que eu fiz e o que eu faço. Eu faço parte de uma seita chamada Wicca. Seita Wicca. É uma seita de bruxas. E ela começou a relatar o que ela fazia. E olha, você está querendo que eu me converta, mas não é fácil, porque se eu me converter, Satanás irá me matar. E o pastor começou a conversar com ela, orou com ela e mostrou na Bíblia o quanto que Deus o ama. E o pastor começou a perceber que aquela situação daquela jovem era muito mais forte do que ele imaginava. E ela tomou a decisão de se entregar a Deus. Mas antes do batismo, o pastor tomou uma decisão. Reuniu todos os jovens um momento antes do culto e pediu para que todos pudessem trazer tudo aquilo que não era digno diante de Deus e que ficassem em oração. Ele marcou um determinado horário e um local para que todos se reunissem naquele local e ali pudessem fazer uma fogueira, para que pudessem colocar naquela fogueira tudo aquilo que desagradava a Deus. Amados irmãos, nós temos que deixar de ser hipócritas em acusar os outros. É muito fácil eu acusar aquela jovem que vive no adultério, porque é nítido que ela está em pecado. É muito fácil eu acusar aquele menino, aquela menina que está na homossexualidade, porque é nítido que eles estão em pecado. É muito fácil eu dizer para aquele casal que está cometendo adultério, que são casados, e eles estão tendo um caso extraconjugal, e eu sei que eles estão tendo um caso extraconjugal. É fácil apontar o dedo para eles de que eles estão em pecado. Isso é muito fácil. Mas o pecado é muito além disso. O pecado é quando eu tenho em casa uma revista pornográfica. É raro, mas ainda existe, viu? Esse negócio. É pecado quando eu tenho em casa no meu celular vídeos pornográficos e ninguém sabe. É pecado quando eu tenho em casa as minhas músicas, a minha playlist, quando eu não estou na igreja.
playlist dia de sábado e a minha playlist dia de semana. É pecado do mesmo jeito. Aquele homossexual, aquela pessoa que está em adultério, aquela pessoa que está cometendo casos extraconjugais, do mesmo jeito que, se não se arrependerem de seus pecados, vai para o inferno. Eu também, que estou na igreja, que estou pecando, com a minha playlist não autorizada por Deus, não concedida por Deus, os meus vídeos do meu celular não permitidos por Deus, que ninguém sabe, é pecado do mesmo jeito. Nós temos a hipocrisia de dizer: tal pecado é enorme, tal pecado, esse dá para passar. Pecado é pecado, irmãos. Foi um grande erro aqui dos discípulos. Tinham o mestre dos mestres, mas não buscavam santificação. Não iam ao pé do mestre para se tornar santos. Eles viam Cristo operando milagres, mas não deixavam Cristo fazer o maior milagre, que era torná-los santos. Deus nos concede nesta manhã a maior oportunidade que os discípulos tiveram naquele dia, e eles não aproveitaram, de nos tornar santos aos pés de Cristo. Amém. Amém. Sabe, irmãos, aquele jovem naquele dia levaram coisas que você nem imagina para aquela fogueira. Em um local onde havia muitos evangélicos. Mas só porque eu estou na igreja não significa que eu sou santo. Só porque eu estou pregando não significa que eu sou santo. Só porque eu canto que eu não canto, não significa que eu sou santo. Só porque eu faço parte da liderança não significa que eu sou santo. Só porque eu entreguei a minha vida a Cristo no batismo não significa que eu sou santo. E sim, uma oportunidade que Deus está dando para todos nós nos tornar santos todos os dias de nossas vidas. Amém. Sabe, irmãos, aquela jovem, naquele dia teve um batismo, teve aquela menina, mas só que não foi o batismo. Nós, infelizmente, alguns casos trabalham com números, mas só que naquele dia teve uma pessoa que entregou a vida em forma de batismo, e foi uma pessoa para o rol de membros. Mas só que teve inúmeros jovens já batizados que se entregaram aos pés de Cristo novamente e receberam o batismo do Espírito Santo. Deus nos chama hoje, nesta manhã. O conjunto irá louvar o nome de Deus nesta manhã, mais uma vez. No decorrer do louvor, Deus nos chama para que possamos nos entregar a nossa vida aos pés de Cristo. Amém. E que possamos nos tornar santos aos pés de Cristo. Querido Pai, nos abençoa, Senhor, para que possamos ter um amadurecimento espiritual. Que não venhamos a ser meros evangélicos, mas sim verdadeiros cristãos. Amém. Sabemos que não é fácil, mas que o Senhor venha nos incomodar para que possamos ser sinceros a Ti e colocar as nossas falhas, as nossas dificuldades em Tuas santas mãos, para que na nossa caminhada junto contigo, possamos crescer espiritualmente. Amém. E que possamos auxiliar aqueles que estiverem ao nosso redor. Por favor. Aquelas pessoas que passarem por nós. E que possamos ser luzes para essas pessoas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Porque não queremos ser simplesmente mensageiros, levitas, ou líderes de igreja, ou membros de igreja. Nós queremos ser moradores da mansão celestial. Amém. Ó Pai querido,
incomoda, Senhor, para que nós possamos sair da nossa acomodação, dessa quietude, mas sim possamos ser ativos na tua seara, Senhor. Nos consagra, ser especial com esse conjunto para que, por onde que eles forem, possam levar a tua mensagem. Amém. Ajuda, Senhor, a tua liderança da igreja local para que ela seja ungida por ti, para que tudo que seja feito por essa igreja seja para glorificar o teu santo nome. Amém. Esteja conosco, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.